Bom dia, senhores. Seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez. No vídeo que eu terminei de gravar, só tomei um banho ali, troquei de camisa. Nós falamos sobre o DR. Fizemos um desenhozinho aqui. E como eu falei, nós vamos tratar do DPS, porque a gente ia tratar no mesmo vídeo, porque fazia parte da mesma conversa que a gente tinha visto nos comentários. Só que eu decidi falar do DPS em separado, só que como o assunto do DPS é muito rápido, e eu falei no vídeo de ontem que eu ia misturar os dois assuntos novamente, o DPS com o DR, tudo num assunto só, já que quando você vai montar um quadro de distribuição, geralmente os dois estão juntos. E também trata-se de aterramento os dois assuntos da mesma forma. Você diz, mas por que você não faz um vídeo curtinho falando de um só? Porque de vídeo curto todo mundo gosta. Na verdade você pega metade da informação aqui num vídeo, metade da informação em outro canal, daí a pouco você tem picotados de informação e você não entendeu o conteúdo todo ao mesmo tempo. Então, se você tiver um pouco de paciência, nós vamos tratar disso aqui agora. Vamos nessa? Não vou usar esse caderninho aqui, eu peguei aqui umas folhas aqui e eu vou usar essas folhas aqui para nós tratarmos, já que o desenho vai ficar um pouco mais amplo. Vamos nessa? Então, gente, como eu falei, nós vamos tratar aqui do DR, aliás, do DPS, e vamos tratar também do DR. Como eu não tenho a peça aqui, como eu falei ontem, os comércios aqui não vendem essa peça, o que, aliás, os eletricistas dizem que todo eletricista de rede social, parece que ele só trabalha para milionários. Então ele sempre fala que na instalação tem que ter DPS e tem que ter DR. Se você não colocar essas peças, você é um pica-fio, você é um Zé Faísca, alguma coisa assim. Na verdade, esses equipamentos eles são colocados conforme as possibilidades do cliente. Um DR, por exemplo, chega a custar até 200 e poucos reais, 140, 160, dependendo da corrente que ele vai atuar. Então nem sempre o seu cliente ele tem condições financeiras de comprar essas peças para montar uma caixa de distribuição, depois dele ter gasto tanto dinheiro com a construção da casa, com a instalação elétrica, aquela coisa toda. Bom é que todos colocassem. Se na verdade não colocam, aqui na minha região, por exemplo, só existia um DPS na igreja. Mas quando vocês vão ver num vídeo que eu fiz há poucos dias lá na igreja, eles tiraram o DPS para colocar o DPS para colocar 3 disjuntores no lugar, que lá é trifásico, né? Quer dizer, tiraram o DPS porque a caixa de circuito era pequena e no lugar aumentaram 3 disjuntores para criar mais circuitos. Mas vamos nessa aqui, vamos entender como é que o DPS funciona. O DPS ele nada mais é do que um tipo de disjuntor, mas que não tem alavanca para você desligar. Estou colocando aqui uma foto aqui do lado aqui para que vocês vejam a peça da mesma forma que eu coloquei o DR no vídeo passado. Estou colocando a foto aqui de um DPS, um por fase, e coloca também um no neutro. O do neutro geralmente é diferente, mas como a diferença de cálculo é tão pequena, você pode colocar os 3 iguais, tanto para fases como para o neutro. Como eu falei ontem no aterramento, que tem aterramento bom e aterramento menos bom, então o aterramento também deve ser levado em consideração aqui, porque ele também faz parte importante da instalação. Então vamos aqui, digamos que a gente vai fazer um circuito monofásico, 220. Se for 110, geralmente se coloca 2 fases para poder se obter o 220, né? Como nós estamos no Nordeste, a gente geralmente usa os circuitos os circuitos monofásicos já é 220. Então nós vamos ter aqui, primeiro, vou desenhar aqui com a caneta preta, porque eu não tenho uma outra de outra cor, a menos que eu faça com grafite. Então nós temos aqui um disjuntor monopolar. Aí eu vou colocar aqui o disjuntor aqui para a gente saber que é disjuntor, viu? Esse aqui vai ser um disjuntor. Aqui vai estar seus parafusinhos aqui. Aí nós vamos ter aqui o nosso DPS. Vou colocar aqui um DPS aqui. Todos se encaixam no mesmo trilho, viu?
Aqui o nosso DPS. Parafusinho idêntico ao do disjuntor. E nós vamos colocar aqui vizinho o DR que nós já estudamos ontem. Vamos colocar o DR aqui. O nosso DR aqui, ele é bipolar. Nós temos aqui o nosso DR, que é bipolar, ou seja, tem dois polos. Se nós estivéssemos trabalhando numa rede trifásica, é claro que esse nosso disjuntor aqui ia ser tripolar. Nossos DPS aqui iam ser 4 DPS aqui. Um para o neutro também, mas esse do neutro depois nós vamos trabalhar ele. E os DRs para circuitos monofásicos, ou monopolar, monofásico mesmo, com fase neutra, fase, nós trabalhamos com um de 2. Para os trifásicos, nós trabalhamos com um de 3, um tripolar de 3, o multipolar, como é chamado, que tem 4, porque o neutro também passa pelo DR. Isso aqui é um DR aqui, viu? Pronto, então aqui nós vamos colocar aqui o nosso barramento de neutro, barramentozinho de neutro. Vamos colocar aqui um outro barramento aqui de neutro. Estou escrevendo aqui ao contrário, que ali está sendo o contrário. Deste lado aqui nós vamos colocar um barramento de terra. Barramentozinho de terra. E aqui nós vamos colocar um outro barramento de terra. Pronto, então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiro nós vamos entender para que serve o DPS. O DPS ele funciona porque a razão desse vídeo o camarada falou assim, por que quando há um curto-circuito, os aparelhos que não estão ligados no mesmo circuito sofrem interferência e chegam a queimar. Bem, quando acontece um surto de corrente na rede, geralmente vem uns picos de tensão. Nós temos a nossa senoide, ela é isso aqui, ó. Senoide positiva e senoide negativa. É uma senoide com duas partes, uma parte positiva, uma parte negativa. Aqui em cima o que imaginamos 220 volts e aqui o que nós imaginamos 220 volts negativo. 220 volts seria daqui para cá. Então esse pico aqui é 220. Então tudo que passar daqui para cima nessa senoide aqui será 220. Quando são 60 espaços desses dentro de 1 segundo, 60 ciclos por segundo. No local onde a frequência seja de 50 Hz, então você terá 50 vezes essa passagenzinha aqui, daqui para cá, em 1 segundo. Quando nós temos um pico de tensão, ou um surto, essa senoide aqui ela sofre uma avaria. Ela pode fazer isso aqui, ou várias senoides como essa aqui, pode sofrer uma avaria. O que vai acontecer é que esse DPS aqui ele não vai deixar essa avaria passar. Se ela passar com um pico aqui, ó, que nós estamos aqui, se nós estamos 220 volts, significa que para cá nós vamos vir para o quê? Para a ordem de 400 volts aproximadamente. Correto? Correto. Então esse DPS ele serve exatamente para não deixar que essa senoide com esse surto passe e atinja os seus aparelhos lá dentro da casa. Então vamos dizer que nós tenhamos aqui é como se ele fosse uma porta por onde ele ia deixar as senoides passarem. E quando uma senoide dessa aqui, desligou um pouquinho que ele está com esse problema, mas quando ela vai passar por aqui, ó, esse pico aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó, sendo mais alto do que o limite permitido, é claro que ele vai fechar a porta aqui, o nosso DPS, e vai fechar um curto daqui para cá, porque ele é aberto, mas ele, quando passou uma tensão acima do permitido, 275 volts, então aqui do terra para cá ele fecha o curto. Só que, como eu falei do terra, esse terra aqui ele tem que ser bom. Melhor que esse terra aqui, ele seja lá na ordem de 0 ohm. Porque se ele for aquele terra aqui
Que a turma faz aí que bota uma haste no chão. Eu já peguei aterramento que você pega essa fase aqui, ó, encosta no terra e não acontece nada. Nem curto, fecha. Porque tem lugar que não dá para você fazer aterramento. Você mete um haste de 3 metros, não acontece nada. Você tira, bota os 2 pés no chão, pega numa fase, você nem sequer sente choque, não sabe que aquilo ali é uma fase. Por quê? Você não tem um aterramento. É até impossível você morrer de um choque, porque o chão, o próprio chão, não é propício a criar um terra ali, né? Então, para isso aqui, como eu falei que o terra tem que ser bom, e muitas vezes você vai numa residência, colocar um DPS, um DR, alguma coisa, você não encontra terra, é que existe a equipotencialização do neutro com terra. Agora, a equipotencialização era para você proteger o seu neutro. No entanto, como se encontra aterramentos que não são capazes de trabalhar com o DPS, então se usa o neutro para equipotencializar o terra. Como é que isso aqui acontece? Se pega do barramento de neutro aqui, ó, de preferência aqui próximo aqui, né, que é para que não haja uma resistência daqui para cá. Se pega eu vou botar até aqui por fora aqui, ó. Se pega um cabo, esse cabo aqui tem que ser igual a esse cabo aqui de entrada. Aí você simplesmente vem e equipotencializa o seu neutro no barramento de terra. Então terra e neutro aqui vão ser a mesma coisa. Se o terra é fraco, então ele vai ser potencializado pelo neutro. Se o neutro é fraco e o terra é forte, ele vai ser equipotencializado da mesma forma. Agora, por que sobra alguns barramentos, 4 barramentos, geralmente nos quadros melhores do mercado, que não são ligados ao neutro? Muitas vezes você vê um monte de neutro ligado aqui e uma puxadazinha daqui para cá. Mas não é para isso que existem aqueles barramentos. Por quê? Então vamos à explicação agora. Então você já sabe que se vier um surto de corrente e vier pela fase, que é isso aqui, ó. Quando chegar no DPS aqui, o DPS está aterrado, então o DPS vai fechar um curto e vai desligar esse disjuntor antes que ele entre pela coisa. Então, agora nós vamos aqui para o DR. Aí nós vamos explicar agora com o DR para que são essas outras partes aqui, ó. Nós vamos pegar aqui a nossa fase que saiu aqui do DPS aqui, ó. E vamos simplesmente puxar para cá. Vamos puxar a fase para esse lado aqui, ó. Por que, Roberto? Para cá. Porque esse lado aqui é do neutro. Esse lado aqui se coloca o neutro. Você pode pegar o DPS e olhar, aliás o DR, e olhar e vai ver que esse lado aqui é o neutro. Eu expliquei ontem por quê? Porque pelas normas, no religamento, o neutro liga primeiro. Isso aí tanto faz ser no DR, como se uma chave, ou se você for desligar alguma chave que tenha que desligar o neutro junto, o neutro sempre será o último a ser desligado, e na hora do religamento da manobra, você tem que ligar primeiro o neutro e somente depois ligar as fases. E isso quando o neutro está num local onde ele obrigatoriamente tem que ser desligado. Então, o DR, na hora que ele está desligando, primeiro ele desliga a fase, automaticamente, e somente depois é que o neutro é desligado, e o contrário acontece quando vai haver o religamento. Então, o nosso DR, nós estamos colocando ele aqui, já está ligado com a fase. Nós vamos pegar o nosso neutro, ó, o nosso neutro aqui, ó. Vamos trazê-lo. Opa, nosso neutro aqui é azul, viu? Vamos pegar aqui o nosso neutro. Vamos trazê-lo para o nosso DR. Eu vou passar por cima porque você está vendo que é um azul e um vermelho. Não tem como ter uma ligação aqui. Quando há uma ligação no esquema, geralmente se faz uma bolinha assim para mostrar que aquele fio ali ele foi uma derivação do outro, né? Nesse caso aqui não, um é vermelho e o outro é azul, né? Pronto, entramos aqui com uma fase e um neutro. Se o DPS aqui ele atua num surto e ele desliga o disjuntor, é claro que essa rede aqui amarelazinha, essa rede vermelha, ela vai desligar porque vai ficar a fase somente aqui, ó. Mas o DPS vai ficar sem a sua alimentação, assim como o DR também ficará sem a sua alimentação. Então nós temos aqui um outro neutro aqui, ó. Para que esse outro neutro, Roberto? Eu explico para você aqui agora. Porque nós vamos ter outros circuitos aqui, ó.
digamos que nós tenha, eu vou fazer com a caneta preta aqui, ó, disjuntores monopolares. Eu tenho aqui um disjuntor, vou ter aqui outro disjuntor, dois disjuntores, vamos dizer assim. Só que esse quadro aqui, ele não vai ter só circuito com DR, ele vai ter circuitos que também vão atuar sem o DR. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa fase que saiu aqui, ó. Pá. Nossa fase saiu aqui, nós vamos alimentar dois circuitos que irão funcionar com o DR. Só que esses dois circuitos aqui, eles vão ter que atuar, sejam dois circuitos, 3, 4, digamos que seja uma máquina de lavar, mais um micro-ondas, digamos que tem um jardim, você quer colocar os postes do jardim que são de ferro também para desligar com o DR, aí você vai aumentar aqui mais um disjuntor aqui. Pronto, colocamos mais um disjuntor aqui, tá feio, mas é um disjuntor. E vamos colocar essa fase aqui que saiu do DR também nesse outro aqui. E aqui ele vai sair para o circuito dele aqui, ó, cada um desses aqui, ó. Esse aqui vai para o circuito dele, vai sair aqui. Esse aqui, tudo isso aqui são circuitos que saíram pelo DR, do DR. E o neutro, onde é que ele vai pegar? Aí nós vamos pegar o neutro do DR aqui, ó. Eu vou colocar ele um pouquinho mais claro, que é para não se confundir com outro neutro, viu? Ele vai passar aqui por cima. Não vou fazer aquela curvaturazinha por cima, pelo fato de que ele está diferenciado. Então ele veio para cá, ó, pá. E ligou aqui com um cabo que seja dimensionado para suportar aqui os três circuitos, assim como esse aqui também é dimensionado, né? Então todos esses circuitos aqui, ó, que saíram daqui desse DPS, desses disjuntores aqui, ó, que são os disjuntores que estão no DR, eles vão pegar neutros daqui, ó. Cada um pega o seu neutro, pá, pá, pá. Esse aqui vai pegar o seu neutro, correr para cá, vai entrar aqui no seu circuito. Esse que vai pegar o seu neutro vai vir para cá, vai entrar aqui no seu circuito. Esse aqui veio aqui para esse outro aqui, entrou pelo seu circuito e foi embora. Pronto, então nós temos um barramento neutro aqui e temos um outro barramento aqui. Esse barramento aqui apenas para o DR, mas ele vai ser atendido pelo DPS da mesma forma. E nós temos um outro aqui que será para os circuitos que não dependerão do DPS. Sabendo que nós também temos um aterramento aqui que tá ligado ao neutro, aqui ó, equipotencializado, que nesse caso aqui é um terra funcional. Se nós não quisermos usar esse terra funcional aqui, nós podemos usar um outro terra que não esteja equipotencializado com o nosso neutro de entrada. No entanto, se nós equipotencializamos esse aterramento aqui simplesmente pelo fato de ele não dar 0 ohm em relação ao neutro, então um outro terra que nós tiver também não vai servir. Nós vamos precisar de um terra bom para o DR. Conforme eu já expliquei aqui nesse desenho que eu fiz aqui, ó, ontem, quem voltar no vídeo ontem, vê, como eu falei, existem uns aterramentos que eles não conseguem fechar curto a ponto de desarmar um DPS ou um disjuntor. No entanto, eles são capazes de disparar um DR simplesmente porque eles precisam apenas de 30 mA. Então, um aterramento que não seja tão competente para um DPS ou para um disjuntor de 40 amperes, por exemplo, mas ele pode ser competente o suficiente para um DR. Por quê? Porque ele pode gerar apenas 30 mA para desarmar aqui o nosso DR. Então a gente pode ter um aterramento separado apenas para o nosso DR. Então nós vamos pegar, vou pegar aqui o preto aqui, porque como eu falei, eu estou sem uma caneta verde aqui. Então nós podemos ter o terra acompanhando o circuito aqui, um outro terra para cá, um outro terra para cá, mas nada importa que a gente não tenha esse aterramento aqui e use esse aqui da mesma forma. Vai funcionar do mesmo jeito. Roberto, e por que nós não colocamos um DPS no neutro também, mesmo a gente tendo feito a equipotencialização do nosso terra?
Porque se eu pegar um DPS aqui, colocar aqui, pegar o neutro aqui, tacar o neutro aqui, essa aqui potencialização aqui, simplesmente ela vai estar fazendo isso aqui, ó. Ela vai estar pegando, é como se eu estivesse jampeando, ó, daqui para aqui. Vai estar o terra entrando aqui em cima, vai estar o neutro que saiu daqui, ó, e entrou aqui, vai estar entrando embaixo. Essa equipotencialização que está tendo aqui é a mesma coisa que eu pegasse aqui um jampeamento aqui e fizesse aqui no que estivesse com neutro. Vocês estão entendendo? Então aqui está meio complicado aqui porque, como eu falei, eu não costumo fazer esse tipo de desenho aqui, não estou usando régua, não estou usando as cores corretas, pelo menos eu deveria estar usando um verde aqui para fazer os terras, né? Mas esse terra aqui é um terra que se ele precisa dar 30 miliamperes, se ele te der 1 ampere em relação à fase, ou se ele te der 100 ohms em relação ao neutro, ele já está servindo para trabalhar com o DR. Se ele não der isso, ele não vai servir, então você vai deixar de usar esse seu terra aqui, você vai usar aqui o equipotencializado aqui para que você tenha um bom trabalho aqui. Nós ainda não colocamos aqui aqueles circuitos comuns que não passam pelo DR. Então, para nós terminarmos o nosso vídeo, nós vamos colocá-lo aqui, que já o nosso espaço aqui ficou pequeno aqui. Os quadros geralmente eles são pequenos, mas para isso que a gente pode usar, até porque no quadro a gente poderia colocar aqui para baixo aqui, né? Esses que não vão passar pelo DR, o que é que nós fazemos aqui? Nós pegamos ele aqui do DPS aqui, ó. Como nós pegamos, ó, e coisamos ela aqui por cima, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar, já que nós estamos fazendo aqui cruzando aqui com a mesma cor aqui, nós vamos fazer a nossa coisa aqui, ó. Pá. Já que o circuito está saindo aqui por baixo, nós vamos pegar e alimentar ele aqui por cima aqui, ó. Pá. E pá. Para ficar mais bonitinho eu poderia ter subido aqui, ó, mas como no meu desenho eu coloquei o neutro passando aqui, eu tive que descer. Pronto, então nós estamos colocando aqui da saída do disjuntor, da saída do nosso DR aqui, ó, que é a mesma fase que nós viemos, e alimentamos ele aqui, ó. Para o nosso desenho ter ficado mais bonito ou menos embaraçoso, a gente poderia ter pegado esses disjuntores aqui, ter colocado primeiro aqui junto ao DPS, ter colocado o DR, ter arrastado para cá, que a gente não tinha feito todos esses cruzamentos. Mas aqui da mesma forma, nós vamos sair aqui com os nossos circuitos, cruzar aqui por cima, que é tudo da mesma cor. Aqui está sendo apenas 2 circuitos, mas poderia ser 30. Aí sim, desses aqui nós não vamos pegar do nosso DR aqui, ó. Lembrando que esse aqui é o neutro do DR, ó. Neutro do DR. E nós vamos pegar aqui do nosso neutro comum aqui, ó, e vamos trazer para os nossos circuitos que não passam pelo DR. Pá, passamos com ele por aqui, viemos aqui, passamos com ele também por aqui, descemos aqui junto com o outro aqui, ó, pá, um circuito aqui, outro entrou aqui, pode ser entrar tudo num cano só, não faz diferença, desculpe gente, não faz diferença, que é somente nós pegarmos o nosso terra, que nesse caso aqui pode ser o aterramento funcional, mas também pode ser um terra que foi criado também somente para o nosso... não é bom que seja usado isso aqui, porque como eu já falei, esse aqui pode ser um que gere apenas esse 0,30 mA. Nós vamos pegar o funcional mesmo aqui, ó, que é um aterramento bom, já que nós não temos o DR como proteção nesse 2 circuitos que nós estamos colocando aqui. Vamos pegar um aterramento, trazer para cá, vamos pegar um outro aterramento funcional e trazer para esse aqui, e assim nós vamos estar fazendo a nossa cobertura com um DPS, com um DR e também com circuitos simples que não passam pelo DR. Lembrando, para nós terminarmos aqui, ó, o nosso DR ele pode ser colocado geral para todos os circuitos da casa. No entanto, para que você use um DR para todos os circuitos da casa, esse DR ele tem que ter capacidade igual a do disjuntor geral. Se o disjuntor geral for de 100 amperes, o seu DR teria que ser de 100 amperes. Por quê? Porque toda a corrente gerada por esses 3 circuitos aqui, ó, um circuito, 2 circuitos, 3 circuitos. Se essa aqui está gerando
15 amperes, esse aqui está gerando 10, 25 amperes, esse aqui está gerando outros 10 aqui, nós vamos para 35 amperes. Quando você chegar aqui, ó, que vem medir aqui, você vai ter 35 amperes, ou seja, por esse DR aqui você vai estar tendo uma corrente de 35 amperes passando por ele, e você vai ter 35 amperes também passando pelo neutro, pelo fato de que os circuitos, os 3 circuitos que estão passando pelo DR, estão usando o mesmo neutro que passa pelo DR, entenderam? Se esse neutro aqui estiver sendo usado por um outro circuito, por exemplo, por esses dois aqui, em alguma gambiarra que alguém faça, esse DR aqui ele vai atuar na hora que você ligar. Na hora que você ligar o DR, ele já vai desligar. Isso aí acontece muito de eletricista dizer que não estão conseguindo colocar um DR para funcionar numa instalação e eles não entendem por quê. É porque ou o neutro do DR ou uma fase que sai do DR pode estar compartilhando com outro circuito que está usando ou neutro diferente ou a fase diferente de outro circuito. Então, como eu falei, já que nós estamos passando com 35 amperes nessa fase aqui, 35 amperes nesse neutro, então nós vamos estar usando um DPS de 40 amperes, vamos falar assim, e nós estamos com um disjuntor aqui de quê? De 100 amperes. Se fosse um DPS para isso aqui tudo, então a gente ia ter que ter um DPS que suportar 100 amperes aqui junto com o... Se por acaso nós não conseguirmos DPS de tamanho... DPS que eu estou falando, não, eu estou falando DR, que é isso aqui, ó. Se nós não conseguirmos DRs com toda essa capacidade, então nós vamos colocar quantos DPS forem necessários para cada circuito, para que a gente não tenha que ter um DPS que suporte uma corrente tão alta. Então nós vamos colocar um DR para o ar-condicionado, um DR para a máquina de lavar, um DR para os postes de jardim, para todos os circuitos que estão numa área molhada, nós vamos ter que ter um DR separado. No entanto, se essas correntes, como a corrente da máquina de lavar, que é uma corrente muito baixa, a corrente de uma central de ar, que também não é tão elevada, um poste de jardim também, que vai ter digamos, 300 watts de iluminação, você vai conseguir colocar isso aqui tudo num DR. Roberto, e se por acaso lá no poste de jardim dá uma chuva, se molha ali, pá, e a fase faz contato com o ferro do poste, o DR vai desligar. Quando ele desligar, ele vai desligar todos esses circuitos aqui, ó. Todos esses circuitos aqui, os 3 circuitos que estão fazendo parte do mesmo DR, ele vai desligar. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar, vai desligar todos os 3 circuitos aqui, vai ligar o DR, ele vai ligar novamente, aí você vai ligar circuito por circuito. Aquele que você ligar e derrubar o DPS, então você já sabe que aquele ali é que está com uma fuga de corrente, então você mantém ele desligado, e você liga o DR novamente, liga aqueles 2 circuitos ali, e seus outros equipamentos vão passar a funcionar com o DR, e somente aquele circuito que está com problema de vazamento para o aterramento, você vai manter ele desligado enquanto você procura corrigir o problema. Em alguns momentos eu chamei o DR de DPS, porque como eu estou com os dois no mesmo esquema aqui, às vezes foge da memória e eu... Então, gente, o vídeo já está muito longo. Se você gostou do nosso assunto, deixe seu likezinho ali. Se inscreva no nosso canal para ajudar o velhinho. E tchau!